fazer as compras do mês com a família Mesquita não foi nada fácil. Mas depois de muita negociação, eles conseguiram passar pela boca do caixa sem muitos prejuízos para a saúde. A gente tá precisando de ajuda e você tá aqui para ajudar, então vamos tentar. Agora, a Aline ensina a receita de como guardar tudo isso no seu devido lugar. Qual vai ser a reação da Dinha com alguém dando pitaco na sua cozinha? Pude perceber que os armários de alimentos secos estavam bastante desorganizados. Eu vi muitos alimentos deteriorados, com prazo de validade vencido, com as embalagens já bastante comprometidas. Eu tô vendo que, pelo visto, tem muita mão nesse armário, né? Tô até pensando, a gente organiza e como você tá fazendo sozinha comigo, depois a gente deixa um bilhetinho pro pessoal coladinho na porta do armário. O que você acha? Ótimo. E lá foi a Aline colocar ordem na casa, quer dizer, na despensa. E aí, Dinha, o que você achou da arrumação? Ah, eu achei ótimo, a Aline ficou muito bem organizada. Primeira coisa, a gente separou por prateleiras tipos de alimentos. Então aqui embaixo a gente tem latarias e vidros, sacarias em cima e os alimentos como farinhas, feijões. E por último lá estão os condimentos e os alimentos mais leves, tá? Então a prioridade aqui foi colocar os mais pesados para baixo e os mais leves para cima, para que a prateleira de cima aguente e evite-se um acidente grave aí. Eu deixei um espaçamento de aproximadamente 1 palmo em relação à porta para evitar qualquer acidente no momento de abrir. Uma coisa que eu queria te mostrar é isso aqui. Essa lata está enferrujada. Essa lata, além de estar enferrujada, está amassada. As embalagens que estão amassadas, por mais que a gente não consiga visualizar, podem ter microfurinhos. Esses microfuros permitem a entrada de ar e a entrada de micro-organismos. Então, às vezes, você abre uma lata e vê um alimento embolorado. Você fala, caramba, mas está no prazo de validade. Mas não viu que estava amassado, né? Mas você não viu que estava amassado, ou você não viu que estava enferrujado, que também pode causar furos. Essa lata aqui, a Aline, estava na segunda prateleira. Eu fui pegar uma coisa, ela estava na beirada, aí ela caiu. Caiu, vamos tentar usar, porque eu posso correr o risco de ter contaminado o meu alimento com algum microfuro. Em seguida ali então as sacarias, que são as farinhas, o coco ralado, feijões, farinhas de milho, enfim. Você vai perceber que tudo que estava aberto, que estava aqui na parte de baixo do seu armário, eu coloquei em potinhos. Sempre colocar os alimentos dentro de potes fechados quando a gente já abriu a embalagem. Não é ideal que a gente use aquele pregadorzinho que você estava usando. Às vezes a gente dobra a embalagem e a parte onde a gente cortou a embalagem ainda fica exposta. Entra ar, pode entrar mosca, pode entrar formiga, qualquer vetor, que é o que a gente chama de elemento que contamina. Mais que tá dentro do armário, né? Não evita que formiga entre. De jeito nenhum. Tirei da embalagem, olha a validade, venho aqui e faço minha etiqueta. Macarrão instantâneo, válido até maio de 2011. Meu marido bate nessa tecla, que eu tenho que fazer isso. Boa, Washington, já ganhei um aliado. Ainda bem que vocês concordam com alguma coisa. Você vai reparar também que eu coloquei os alimentos dispostos de uma forma diferente. A gente coloca ele dessa forma que a gente chama de cruz, tá? Então a gente vai fazendo uma cruz com cada saquinho, tá? Primeiro, para não cair. Segundo, por quê? Repara que quando eu faço isso, eu tenho passagem de ar. E isso evita acúmulo de umidade, acúmulo de sujeira, acúmulo de bolor. Você consegue visualizar se existe sujeira. E por último, lá em cima estão os alimentos plásticos, que se caírem não tem tanto problema, são mais leves, tá? Os condimentos, até pus lá pra cima porque eu gostaria que vocês usassem menos condimento. Outra dica extremamente importante, é uma sigla, PVPS. Primeiro que vence, primeiro que sai. Por exemplo, esse leite de coco aqui vai vencer no dia 7/7/2011, certo? Este outro leite de coco aqui no dia 29/6/2012. Então ele sempre fica para trás. Produto em promoção no supermercado, olho vivo. Ele pode estar prestes a vencer. Mas se conferiu a validade e resolveu levar para casa, é preciso prestar atenção nas condições de armazenamento. Temperatura e umidade são informações importantes para manter os alimentos longe de fungos e bactérias. E atenção!
O tempo de duração do leite, derivados e enlatados pode variar depois de abertos. Verificar o cheiro, cor e textura também pode te livrar de uma bela indigestão. Para você ter ideia do que acontece quando a gente não faz PVPS, todos esses alimentos aqui... Qual vencido? Todos estão vencidos. Você tá brincando. Fizemos o mesmo com os alimentos congelados, visto que eles têm ali carnes já há mais de 5 anos armazenadas, o que não é o ideal, afinal de contas, a carne pode ficar armazenada em torno de 6 meses a 1 ano. E aproveitei para ensinar uma técnica de branqueamento que serve para armazenar os vegetais por um período maior dentro do congelador. Uma fruta, um legume e as verduras que são possíveis de se congelar, elas têm um prazo de validade no congelador de aproximadamente 3 meses, de 1 a 3 meses. Quando você faz essa técnica de branqueamento, ela passa a ter um prazo de validade de 6 meses. Puxa, quer dizer, 3 meses a mais. O que é essa técnica? É uma técnica que consiste em você dar um choque térmico no alimento. Eu deixei aqui 2 panelas com água fervendo, tá? E trouxe aqui 2 tipos de alimentos pra gente. Um alimento claro, que é a couve-flor. O outro, um alimento escuro, que é o brócolis. Para o alimento claro, a gente vai usar água e um ácido, que pode ser limão, pode ser vinagre, pode ser qualquer tipo de ácido comestível, obviamente, que você desejar, tá? E para o outro, a gente só vai usar água fervente. Com a couve-flor, a gente vai começar a tirar gomos da couve-flor e a gente vai colocar esses gomos aqui para ferver. Quanto tempo? 30 segundos. Não mais do que isso, desnecessário mais do que isso. O ácido a gente coloca para os alimentos claros para clarear mais o alimento, tá? Se a gente fizer isso com o alimento escuro, o que vai acontecer com o alimento escuro? Ele vai clarear. Aqui a gente já tem um tempo aproximado de 30 segundos, então eu já posso retirar a minha couve-flor direto no gelo. No gelo? Direto no gelo. Esse é o choque térmico que eu te falei. Com o brócolis, a gente vai fazer a mesma coisa. Muita gente tem o costume de pensar que pra gente deixar o brócolis mais verdinho, a gente põe bicarbonato de sódio. Só que o que acontece? Ele deixa realmente o alimento mais verde? Deixa. Porém, perde-se toda a vitamina C do brócolis. Todo o nutriente do brócolis é perdido. Então, olha só a coloração do brócolis, que diferença. Tá bem Olha verdinho, só. hein? Põe aqui do lado. Olha aí. Completamente diferente. Completamente diferente, sem bicarbonato de sódio, mantendo os nutrientes do alimento, não é? E com um tempo de congelamento muito maior do que o usual. Agora, com a carne, o processo é básico. Sempre colocar para congelamento porções que eu vou utilizar na minha casa. Se eu descongelo um alimento e depois eu o recongelo, é que nem tomar antibiótico. O médico não fala pra você, não pare de tomar o antibiótico, senão a bactéria fica resistente. Acontece a mesma coisa com o congelamento. A bactéria se torna resistente ao congelamento quando você volta pro congelador. Então você pode continuar tendo aí um crescimento de micro-organismos que podem fazer mal pra você. Tá? E além disso, você tem uma mudança da característica da carne. Cor, textura, aroma, sabor. Então pode ser aquela carne que vai ficar mais dura, que vai Menos perder sabor. isso, tá bom? Vai perder o sabor, vai perder o aroma, tá? Por isso é muito importante que a gente sempre congele em porções para evitar o recongelamento. Patinho congelado em data, validade 6 meses dentro da geladeira, ok? As carnes todas têm um prazo de validade de aproximadamente 6 meses. 6 meses. Sua carne tá fazendo bastante aniversário lá já no tá congelador, completando já. tá? PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai, também funciona para as carnes. Congelador, vambora. A geladeira também estava bastante desorganizada, com ovos na porta, produtos enlatados abertos, ainda dentro da embalagem original. Queria que você conhecesse agora a sua nova geladeira. Essa é a sua geladeira. Tudo tem uma ordem.
Nas prateleiras de cima, tem que ficar sempre os alimentos que precisam de uma temperatura menor, de uma temperatura mais fria. Então, por exemplo, os leites, a gente colocou aqui todos os iogurtes, os derivados de leites, as manteigas e também o ovo. Ovo nunca deve ficar na porta da geladeira. Por quê? Já ouviu falar de salmonela? Já demais. A salmonela é uma bactéria que causa uma infecção alimentar e que, se não tratada, pode até ser fatal. E a salmonela cresce principalmente nos ovos. Qual é a melhor forma para que a salmonela cresça e se multiplique? Mudança brusca de temperatura. No abrir da geladeira, aí a temperatura dos ovos muda. Isso. Na prateleira mais baixa aqui, depois da prateleira de cima, a segunda prateleira, nós guardamos os alimentos prontos e pré-prontos, pré-preparados. Comida pré-preparada e comida pronta tem um prazo de validade de aproximadamente 72 horas. Na última prateleira da geladeira, a gente sempre deixa as carnes, principalmente aquelas carnes que estão em descongelamento. O descongelamento não se faz na pia, se faz na geladeira. Isso. Se eu pego uma carne que está em descongelamento e coloco aqui em cima, o suco da carne, o sangue da carne vai começar a escorrer. Já pensou que meleca se o suco começa a escorrer pelas prateleiras e a gente contamina todos os outros alimentos, tá? Então, o ideal é sempre colocar assim, vasilhas fechadas, ok? De preferência tampadas e deixá-la descongelando de um dia para o outro. E nas gavetas ficam as frutas, verduras e legumes. Olha só, na gaveta de cima eu coloquei aqui verduras e legumes para você. Como eu percebi que tinham alguns saquinhos de supermercado que não é ideal de se colocar na geladeira, eu tirei e embalei todas com filme plástico. Mas o ideal é que você tenha aquele saquinho plástico transparente. E aqui na porta, a gente tem somente condimentos e bebidas que não sejam à base de leite. Você pode perceber que tinham aqui 2 latas de molho de tomate abertas. Eu coloquei dentro de um potinho e nós etiquetamos com o prazo de validade de acordo com a embalagem da lata. Por quê? A lata aqui começa a pegar umidade. Se ela pega umidade, ela enferruja. E ela pode contaminar o alimento. Tá bom? Ficou muito bom, Aline. Aproveitando que a gente estava falando de armazenamento de alimentos, vamos fazer comida? Vambora! Vamos fazer comida. Depois de arrumar as prateleiras, a Dinha, a Aline e o Tiago vão bagunçar o fogão e a pia. Segura aí, que tem galinha caipira ciscando na panela depois do intervalo.